Então, eu vou falar agora dos poderes administrativos. Então, os poderes administrativos são prerrogativas do Estado que eles detêm para alcançar e atingir os seus objetivos. Então, eles são instrumentais, porque eles são instrumentos que o Estado utiliza para atingir os seus objetivos, as suas finalidades. E eles não se confundem ao poder estrutural, né, que é o caso da estrutura do Estado, né, que fazem parte dos três poderes, né, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Isso aqui são poderes administrativos, no caso que a administração pública detém para alcançar os seus objetivos, são eles: o poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, o regulamentar e o poder de polícia. Aí eu vou falar sobre cada um deles. Então, o poder vinculado, ele habilita e ao mesmo tempo obriga o agente público a executar os atos vinculados na estrita conformidade com os parâmetros legais. Fundamenta a prática de atos discricionários no que diz respeito aos seus aspectos vinculados, competência, forma e finalidade. Então, o poder vinculado, ele, ao mesmo tempo que ele habilita, ele obriga o agente público a executar os seus atos, né? Seus atos vinculados, né? Com a conformidade aí, os parâmetros de legalidade, né? E ele se fundamenta na prática dos atos discricionários, que é o que diz respeito aos seus aspectos vinculados. O que é isso? Aspectos vinculados a respeito da competência, da forma e da finalidade. Já o poder discricionário, ele confere à administração o poder de revogar e praticar atos discricionários segundo a valoração dos critérios de conveniência e oportunidade. Então é isso, ele confere poder revogar e praticar atos discricionários e seguindo aí o valor dos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. O poder hierárquico é o poder que dispõe o executivo. Então, e também ele faz parte da administração dos demais poderes, de acordo com a função administrativa, mas não nas funções próprias do poder legislativo e judiciário. Não são poderes próprios, porém eles fazem parte da sua administração. Então, eles distribuem e escalonam as funções de seus órgãos e ordena e revê a atuação de seus agentes, estabelecendo relação de hierarquia. São atividades estritamente internas da administração pública. Então, ele não invade a esfera aí da ordem privada. E, no caso, não invade a esfera de particulares, na ordem privada, sem qualquer vínculo com a administração. É o poder hierárquico, ele é exclusivo, né, do poder executivo, mas também faz parte dos outros poderes, embora não seja uma prerrogativa específica desses outros poderes, no caso, o legislativo e o judiciário. O poder disciplinar é a prerrogativa de administração, no caso de qualquer um dos poderes, aplicar e sancionar os seus servidores por infrações cometidas, bem como aos participantes ligados a ela por intermédio de contrato ou convênio. Tem correlação, mas não se confunde com o poder hierárquico, diz respeito às atividades estritamente internas da administração pública e não invade a esfera do setor privado, sem vínculo com a administração pública também. Então, o poder disciplinar aí é o poder da administração pública, né? Efetuar sanções disciplinares aí para os seus servidores que não cumprem aí ou cumprem de forma incorreta as suas atividades, suas infrações. E o poder regulamentar. O poder regulamentar é uma prerrogativa do chefe do poder executivo, editar certos atos administrativos sendo materializados, ou seja, realizados mediante decretos e regulamentos e decretos autônomos.
é poder normativo da administração pública, fundamenta a edição de atos normativos, exemplo, as resoluções, as portarias, as instruções, os regimentos, por outras autoridades administrativas, além do chefe do poder executivo. Porém, quando os chefes de outros poderes editam atos com base no poder normativo, eles não estão exercendo o poder regulamentar, porque esse poder ele é exclusivo do chefe do poder executivo e é similar ao chamado de poder normativo. Então, ora ele pode ser chamado de poder regulamentar ou poder normativo. E ele é uma prerrogativa, ou seja, ele é exclusivo do chefe do poder executivo de editar esses atos, né, que são aí realizados, materializados mediante decreto e regulamentos e decretos autônomos. E também ele é o poder normativo da administração pública, né, que fundamenta aí a edição dos atos, né, portarias, que são as resoluções, instruções, etc. E as outras autoridades administrativas também podem realizar, porém, as outras autoridades aí administrativas, elas não exercem o poder regulamentar, porque ele é exclusivo e privativo do chefe do poder executivo. E o poder de polícia. A administração, ela condiciona ou restringe a liberdade e a propriedade do uso de bens, exercício de direitos, a prática de atingir privadas ou autonomia privada, com o objetivo de ajustá-la ao interesse da coletividade no princípio da legitimidade e proporcionalidade. Então, é o poder de polícia, ele restringe a liberdade e a propriedade em relação aí ao uso de bens, ao exercício de direitos, a prática de atividades privadas, né, ou autonomia privada, e tem esse objetivo de ajustá-la ao interesse da coletividade, e ele está aí de acordo com o princípio da legitimidade e da proporcionalidade dos atos públicos. E em relação agora ao abuso de poder e suas espécies. Então, o que seria o abuso de poder, né? Conceito, né? E a espécie. Então, o abuso de poder é o exercício omissivo ou comissivo das atividades realizadas pelo Estado, por seus agentes, né? Da administração, fora dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Então, aí os agentes administrativos aí que ultrapassam os limites estabelecidos aí pelo ordenamento jurídico, eles cometem abuso de poder. Então, as espécies, né, em relação às espécies do abuso de poder, pode ser o excesso e o desvio de poder. Então, o que seria o excesso? Né? O excesso seria quando o agente efetua suas atividades aí além dos limites a ele permitidos, né? Então, assim, de maneira que seja aí desproporcional, né? Ou de maneira que seja desproporcional. Então, ou ele ultrapassa os limites a ele estabelecido, ou ele efetua com desproporcionalidade em relação aí aos seus agentes que ele estiver tratando. E o desvio, no caso, é o agente que pratica aí o ato fora da finalidade em que ele é estabelecido. Então, ele pratica a atividade do ato, mas sem a finalidade ao qual esse ato pertence, né? Então, é aí o exercício aí de elemento finalidade, né? O abuso de poder em relação ao desvio.
E os deveres administrativos, né? Quais seriam os deveres administrativos também? No caso, os deveres administrativos, eles são impostos pela lei, né, ao administrador público para assegurar que estejam de acordo com o interesse público. Então, aí os deveres aí da administração é agir de acordo com a lei e assegurar que eles estejam aí de acordo com o interesse da coletividade. E são, entre eles, o poder e dever de agir, o dever de eficiência, o dever de probidade, o dever de prestar contas. Então, deveres administrativos. Poder, dever de agir, dever de eficiência, probidade, prestar contas, esse daqui ele está de acordo com o artigo 70 da Constituição Federal de 88. Então, os deveres administrativos, aí eles são bem claros em relação, né, poder, dever de agir. Então, é aí o exercer efetivamente aí aí veda-se aí a inércia, né, do poder público, né, às situações que exigem a sua atuação, né, que no caso se caracteriza em abuso de poder nas esferas civil, criminal, penal e administrativa, bem como sua responsabilidade civil da administração pública pelos danos causados pela sua omissão. Então, aí, no caso, esse poder-dever de agir, ele veda-se aí a inércia do poder público, né? Que seria o poder público deixar de agir, ou seja, não efetuar aí o seu poder-dever de agir. Então, nesse caso, a administração pública, ela responde, né, por abuso de poder nas esferas civil, criminal, penal e administrativa, e bem como a responsabilidade civil, se nesse caso ela aí prejudicar danos causados a terceiros pela sua omissão, ou seja, pelo fato de deixar de praticar, deixar de fazer ato ao qual deveria, de acordo com a administração pública. E o dever de eficiência, como o próprio nome já diz, né, é o poder-dever de atuar com eficiência, né, com seletividade, rendimento, técnica, né? E surge aí da boa administração e também está de acordo com a Constituição Federal, o artigo aí 37. O poder de probidade também é o dever do agente público exercer as atividades aí de acordo com a ética, de acordo com a probidade administrativa, não só praticando os atos aí com as suas funções, mas também sendo ético, tendo probidade aí com o serviço público, né? E também está descrito na Constituição Federal de 88, no artigo 37, do caput 4º. E o dever de prestar contas, né? Como o próprio nome já diz, é o poder-dever do Estado prestar as suas contas, né? Em relação aí às suas atividades, né? Então, ele parte do princípio da indisponibilidade do interesse público, o dever de prestar contas, né, e a transparência do serviço público, inclusive quando por particulares, né? Isso está conforme o artigo 70 aí, parágrafo único da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assume obrigações de natureza
pecuniária. Então, toda a atividade pública aí que intermedia aí dinheiro público, gerencie bens públicos, né, valores públicos, nos quais a União, né, responda, né, ou que em nome da União assume, né, as obrigações de natureza pecuniária. Então, o dever de prestar contas em relação a esse dinheiro, a esses bens, a esses valores públicos, né, e está de acordo com a Constituição Federal de 88, do artigo 70, parágrafo único. Então, temos também os aspectos aí que envolvem os poderes administrativos. Por exemplo, o poder discricionário, né? Quais são os limites, né, do poder discricionário? Ele não dispensa que a administração observe os limites impostos pela lei e respeite os princípios administrativos da razoabilidade e proporcionalidade sob a pena de a conduta ser ilegal, sendo passivo de anulação pela própria administração pública ou poder judiciário. Então, aí os limites do poder administrativo, observa aí os limites impostos pela lei, e a própria administração pública, ela tem o poder aí de anular, né, os seus próprios atos, né, quando incumbidos aí de excesso de limites, né. E também ao controle judicial, é isso. A atuação do Poder Judiciário, ela deve se restringir aos aspectos vinculados do ato e se furtar a avaliar os critérios de conveniência e oportunidade, respeitando a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada e a administração pública pela lei. Então, ela também está aí inerente aí ao controle judicial. Né? Então, o Poder Judiciário, ele também atua em relação aos atos da administração pública e ele tem que se restringir aos aspectos vinculados do ato e avaliar, né, os critérios de conveniência e oportunidade. Ele tem que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que a lei impõe, né, e que é assegurada a administração pública pela lei. Então, o controle judicial, ele tem que fazer todas essas atuações em relação aí aos atos da administração pública. E o poder hierárquico, né? No caso, quais são os objetivos e as prerrogativas. Então, em relação ao poder disciplinar, né? Os aspectos que envolvem o poder disciplinar seria: então, os aspectos que envolvem os poderes administrativos. São, por exemplo, em relação ao poder discricionário, como eu havia verificado, o poder discricionário, ele confere à administração pública o poder de revogar os seus atos, né, e praticar atos discricionários, né, no caso aí, segundo os valores e critérios de conveniência e oportunidade. Então, quais são os limites, né, do poder discricionário? Então, em relação aos limites, a administração pública, ela tem que observar os limites impostos pela lei. E os princípios administrativos, principalmente da razoabilidade e proporcionalidade. Sob a pena de a conduta ser ilegal, sendo passível de anulação pela própria administração pública. Ou pelo poder judiciário.
Então tem essas duas vertentes, a própria administração pública ela pode anular ou o poder judiciário. Então esses aí são os limites aí do poder discricionário, o que ele não pode fazer, o que ele não pode ultrapassar, né? Então ele tem que observar os limites impostos pela lei e os princípios administrativos da razoabilidade e proporcionalidade, e se ele não o fizer, ele sofre a pena aí de conduta ilegal e o ato é passível de ser anulado pela própria administração ou pelo poder judiciário. E em relação ao controle judicial, né, quais são os limites aí que a esfera judicial ela detém aí a partir das atividades administrativas, os atos, né? Então, o controle judicial Então, a atuação do Poder Judiciário ele deve se restringir aos aspectos vinculados do ato. De quais aspectos esse ato está vinculado e verificar e avaliar os critérios de conveniência e oportunidade. E respeitar a discricionalidade administrativa nos limites em que ela é assegurada à administração pública. Então, limites em que a administração pública é assegurada pela lei. Então, de acordo com o controle judicial, aí o Poder Judiciário ele tem que verificar, né? A atuação do Poder Judiciário ele se restringe aos atos vinculados, verificar aí os atos, os aspectos vinculados, né, do ato e verificar e avaliar os critérios de conveniência e oportunidade, respeitando a discricionariedade da administração pública e respeitando os limites em que é assegurado a administração pública pela lei. Então, ele tem que seguir os limites aí inerentes e verificar a vincularidade do ato e os seus critérios em relação à conveniência e oportunidade. E em relação ao poder hierárquico, quais os objetivos e prerrogativas, eu irei falar no próximo vídeo.